Bem, meus queridos, estudo da lição 10, a parte de sábado, vamos falar sobre as chamas do inferno. O fogo do inferno existe? Como disse um escritor, precisamos agradecer a Deus o fato de existir algo chamado graça comum. Se assim não fosse, nós descobriríamos que existe um inferno aqui nessa terra no presente e também no futuro. Ainda bem que a graça de Deus, gloriosa, abençoadora, nos dá uma visão correta sobre a vontade divina e o que acontece conosco após a morte. Um pensamento influenciador é aquele que está em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo e retende o bem. Aquilo que falamos pode influenciar as pessoas para o bem ou para o mal. Precisamos ter cuidado, avaliar tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que escrevemos, tudo aquilo que ouvimos, para que nossa opinião seja opinião baseada sempre na palavra divina. Quando fazemos uma expressão, quando explicamos alguma coisa que não é a verdade bíblica, nós podemos colocar as pessoas em pânico. Hoje tem milhões de pessoas influenciadas pelo erro e que não sabem definir se aquilo que estão acreditando é verdadeiro ou não. Sabem que precisam fazer aquilo porque senão terão uma consequência. Algumas pessoas dizem, se você não fizer isso, você vai para o inferno. E a pessoa fica com medo e então começa a fazer com medo de ter um problema sério assim que morre. Quantos estão desesperados, dizendo, meu pai e minha mãe morreram, infelizmente eles não tiveram nenhuma chance. Fui visitar uma senhora no hospital e quando cheguei, o filho dela ficou com raiva de mim. Disse, minha mãe estava no hospital, você foi visitá-la, ela estava à beira da morte, eu queria que você fosse lá para você ouvir uma confissão, ela confessar os pecados para você e você perdoar os pecados dela. Você não fez isso, minha mãe vai para o inferno ou para o purgatório. E eu tentei explicar para ele, não adiantou, ele não aceitou. Você devia ter ouvido a minha mãe e perdoado os pecados dela. Eu disse para ele, meu amigo, quem sou eu para perdoar os pecados? Mas o padre pode perdoar, um pastor não pode perdoar os pecados de uma pessoa? Disse, não. Não é assim que a Bíblia ensina. Muitas pessoas vivem no erro, vivem no pânico. Havia um menino de 7 anos numa escola que tinha um outro grande, e esse grande pegava o menino pequeno, esfregava ele na parede e dizia, me dá o dinheiro do seu lanche. O coitadinho arregalava os olhos, dava o dinheiro para ele, e ele disse, para com isso. Ele disse, não vou parar. Está vendo aquele menino? Tinha um aluno sem o braço esquerdo, e aquele grandão disse, eu vou arrancar o seu braço como eu arranquei o dele. Se você não me dá o seu dinheiro todo dia, você vai contar para alguém. Um dia o menino que era assediado viu um outro menino defendendo assim de uma importunação, e o menino de 7 anos foi lá, procurou o menino protetor, disse, escuta, eu estou com um problema, tem um menino que vai arrancar o meu braço, você não deu meu dinheiro do lanche para ele, eu passo fome todo dia, ele pega meu dinheiro, por favor, me protege, eu dou metade para você. Diz, quem é o menino? Diz, aquele lá. O rapaz foi lá e disse, escuta aqui, se você ameaçar esse menino de novo, eu vou acabar com você. Disse para o menino, pare de acreditar em besteira. Mas ele disse que ia arrancar o meu braço, como fez com aquele lá. Ele disse, aquele menino nasceu sem o braço, seu bobinho. Ele não vai arrancar braço nenhum seu. Fica calmo. Aí o menino se acalmou. O protetor deu para ele toda a segurança. Jesus é o nosso protetor. Ele não nos quer viver em pânico. Hoje nós temos ensinos errados que ensinam sobre a imortalidade da alma, a ida das almas para o céu de maneira direta, a ida dos maus para o inferno ou a ida da pessoa para o purgatório, onde a pessoa fica se purificando. Na verdade, os parentes vivos que fazem coisas para purificar uma alma que vai para o purgatório. Dessa maneira, a pessoa fica escrava de um sinistro envolvimento com a religião, tentando levar as pessoas que morreram para o céu. Isso é muito ruim, precisamos de um defensor espiritual, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O grande escritor italiano Dante Alighieri, ele escreveu um livro chamado A Divina Comédia Humana. Nesse livro, ele mostrou a viagem de uma alma ao céu, ao inferno e ao purgatório. A partir daí, a Igreja Católica passou a dar assim sentido ao purgatório. Quando a pessoa morre sem se confessar, quando a pessoa pratica alguns pecados, chamados pecados capitais, inveja, luxúria, orgulho, o gula, e a pessoa não se confessou, a pessoa vai para o purgatório. É preciso que alguém de fora, parentes, façam penitências, façam missas, façam esmolas para acreditar, dar um crédito para essa alma para ser levada para o céu. Ou seja, a pessoa viveu e não alcançou um padrão de santidade. Então ela fica no purgatório, esperando para ser purificada. Também é um lugar de tormento, que a pessoa tem que ser purificada. E por isso os parentes têm que fazer alguma coisa depressa para levar a pessoa para o céu. Quanto tempo a pessoa fica no purgatório? De acordo com os sacramentos da Igreja Católica, a pessoa fica 3 anos, 3 meses e 15 dias. Esse é o tempo máximo que uma pessoa fica no purgatório. E as pessoas ficam em grandes pânicos teológicos, porque não sabem o que fazer.
Essa semana vamos estudar sobre isso para que possamos esclarecer toda essa verdade. Ellen White escreveu no livro Evangelismo, página 589, o seguinte: Satanás tem operado com um poder enganador, introduzindo uma multidão de erros que obscurecem a verdade. O erro tira a vida da pessoa da verdade de Deus, mediante falsas doutrinas. Satanás consegue terreno onde firmar-se e cativa a mente dos homens, fazendo com que se apegue a teorias que não têm fundamento na verdade. Evangelismo, página 589. Então o diabo utiliza o pânico, o medo para escravizar as pessoas em certas situações, doutrinas religiosas. No estudo dessa semana vamos estudar teorias enganadoras que têm tirado muitos membros do caminho da verdade, lançando-as no terreno da dúvida e na areia movediça do conceito antibíblico sobre a morte. O que acontece com a pessoa depois da morte? A Bíblia tem a resposta, mas as pessoas não conhecem e com isso então são iludidas e enganadas. Que o Espírito Santo dirija nossas mentes para o estudo dessa semana. É o meu desejo. Fique com Deus. Um beijo no coração. Tenha um bom restante de sábado. Deus abençoe a todos. Amém.